Olá, turma boa. Diogo Silva, semana de 5 a 12 de outubro de 2022, desculpa, 5 a 12 de outubro, hoje é de Nossa Senhora Aparecida. Para aqueles que são cristãos, aí eu desejo a bênção dessa padroeira do Brasil, né? Nós vamos trabalhar então. Eu não quero ficar com muitas delongas hoje no começo não, porque eu tenho muita coisa para falar e eu não quero ocupar o seu tempo aí ultrapassando mais de 40 minutos, tá? Então vamos lá. Esses são os endereços do professor Diogo. Quando eu fico no quadradinho, tem que enquadrar de novo. Eu sempre peço para as pessoas seguirem no Instagram, porque eu pretendo em breve gravar questões também gratuitas aí. Tem o meu canal no YouTube com aulas e resoluções de questões. Esse é o contato para tirar dúvidas. Eu não me incomodo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Se não responder imediatamente é porque eu estou gravando aula, tá? Semana de 5 a 12 de outubro. Esse é o livrinho 7, estou fazendo 8, né? E quero dizer que são 50 questões de Brasil, para quem está assistindo pela primeira vez, 50 de mundo. Existem outros volumes, esse trata de julho a setembro de 2022. E acho que até o final de novembro, se Deus quiser, eu termino 8, ou até dezembro, né? Que serão os temas que muitas vezes eu não consigo contemplar aqui ou comentar com mais detalhes, estão nos livrinhos, custam R$25 apenas. Vamos para a primeira notícia. Alertas de desmate da Amazônia tem pior setembro da série histórica, aponta o INPE. É o INPE que está falando isso, né? Então é um órgão oficial do governo. O que eu quero que você observe, né? Segundo o Observatório do Clima, no terceiro parágrafo, aí estão os dados, né? O tamanho de uma cidade de São Paulo foi desmatado. Segundo o Observatório do Clima, o índice preocupa, porque pode igualar ou até mesmo superar nos próximos 3 meses que restam o recorde histórico de 2019. Ora, entendam uma coisa, o desmatamento na Amazônia não me afeta aqui em São Paulo. Às vezes a pessoa de São Paulo, ou do Sudeste, que está assistindo a aula, ou do Sul, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você desmata a Amazônia, você diminui a chamada evaporação da própria Amazônia. E aí você diminui aquela chamada, as nuvens, né? As chuvas que vêm de lá para cá, né? As nuvens voadoras, como são chamadas. Então não pense você, assim, esse é um alerta, né? Que a gente aqui no Sudeste não tem nada a ver com esse desmatamento da região da Amazônia. Isto afeta tivemos uma seca aí grave recentemente, tá? Eu sempre tenho trazido notícias de meio ambiente e aí você está vendo que está sendo rápido, então faça o seguinte, quando quiser ler a reportagem toda, dê um pause, leia e depois você escuta o meu comentário. Mas aí eu não sou um homem nem otimista nem pessimista. Energia solar está perto de se tornar a segunda maior fonte de geração do país, diz Absolar. O Brasil ultrapassou marca histórica de 20 gigawatts de potência instalada de fonte fotovoltaica em setembro. Tá? Atualmente, há aproximadamente 1 milhão de sistemas solares, 1,2 milhão de sistemas solares residenciais instalados, segundo a associação. Esse tipo de energia está em plena expansão, segundo a ANAEL. De janeiro ao início de outubro, a energia solar cresceu 44,4%, saltando de 13,8 gigawatts para 20 gigawatts. O que significa chamar de energia limpa, energia que não produz gases de efeito estufa. Hoje é a energia hidrelétrica em primeiro lugar, depois vem no campo da energia, né? A eólica e agora a solar crescendo assustadoramente. Está aí essa notícia para você, bem positiva. A hora que ela chegar em segundo lugar, eu venho aqui e trago essa notícia. Mas atenção, né? Essas coisas sempre viram questões do livrinho, né?
Mais de 12 mil pessoas são presas por violência doméstica e feminicídio em um mês. Resultados da operação de combate à violência contra mulheres no país, que ocorreu entre agosto e setembro, foram divulgados pelo Ministério da Justiça. Olha lá, foram 72 mil boletins de ocorrência e concedidos ou expedidos e 41 mil medidas protetivas. É um desastre o que está acontecendo no campo da violência. Eu atribuo isso, graças a Deus, à coragem das mulheres de se manifestarem cada vez mais, também, né? Que infelizmente muitas delas tinham receio de fazer essa denúncia. Mas é inadmissível, né? É inadmissível também que nem hoje soltaram aquele José Dumont, aquele pedófilo, aquele ator e tal. Fiquei até assustado com isso, com essa notícia. Mas é sempre importante, né, acompanhar essas ações da polícia que trazem dados sobre uma realidade brasileira. E realidade brasileira é assunto de atualidades. Então, toda mega operação policial, sobretudo para aqueles que vão prestar para as carreiras policiais, é muito cobrado em prova. Uma boa de cultura. Você vê que eu vou variando os temas, né? Essa é sempre a nossa intenção. O escritor e jornalista Rui Castro foi eleito nesta quinta-feira para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira de número 13, que pertencia a Sérgio Paulo Rouanet. Olha, se você não conhece a obra do Rui Castro, eu muito recomendo. Já li vários livros dele. Ele é um grande especialista em escrever biografias. Escreveu a do Garrincha, a do Nelson Rodrigues, da Carmen Miranda, escreveu sobre a Bossa Nova, sobre o Ipanema, sobre o Flamengo, né? E já recebeu vários prêmios. E agora é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Isso não cai em prova, despenca. Eu tenho um livrinho 5 ou 6, porque a Fernanda Montenegro, o Gilberto Gil, eu havia alertado aqui e virou questão de prova, virou, né? Então, as provas gostam muito desses temas culturais. Essa semana que passou foi a semana do Círio de Nazaré. Então, eu coloquei aqui mais uma questão, eu vou até sair, de conhecimentos gerais, né? Porque às vezes muitos editais incluem atualidades em conhecimentos gerais. O Círio de Nazaré é importante, é uma festividade reconhecida pelo patrimônio cultural e material nacional e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, né? A história do Círio de Nazaré data de mais de 200 anos. De acordo com os organizadores do evento, a história do Círio começa em 1700, com o achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo Plácido, às margens de um riacho localizado próximo de onde se ergue a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Quero só fazer um comentário aqui, que existe um outro Círio de Nazaré também. Eu estava gravando para as aulas de professor, concurso de professores, para a Prefeitura de Saquarema, e lá em Saquarema também existe essa celebração, e porque Nossa Senhora de Nazaré é a protetora dos pescadores também, né? E é um grande evento que ocorre anualmente, no caso em Belém do Pará, em outubro, né? E depois da pandemia, esse evento pôde ocorrer agora com centenas de milhares de pessoas, dando uma enorme demonstração de fé. Felizmente, alguns políticos tentaram até se aproveitar dessas religiosidades, e hoje eu vi o arcebispo meio bravo lá, dizendo que não dá para misturar muito religião com política. Eu não gosto muito disso também, não. E aí não estou sendo parcial, estou dizendo que os dois lados mexem com isso. Meu Deus! Economia. Endividamento cresce e atinge quase 80% das famílias. Novo recorde, aponta a Confederação Nacional do Comércio. Muito bem, qual é o cuidado com essa notícia? O cuidado é o seguinte:
estar endividado não significa ser inadimplente. 30% estão inadimplentes. E aqui, novamente, né, para esse indicador, a pesquisa de endividamento e inadimplência considera dívidas a vencer no cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e de casa. Esses são aí os, digamos assim, os indicadores desse endividamento. Eu sei que as pessoas mal estão conseguindo comprar comida, né? Porque a gente tem um dado da inflação, mas que não é o dado que reflete a economia real da vida da gente, né? E isto é complicado, porque as pessoas sem crédito, elas não conseguem, aí 60 e tantos milhões de pessoas com o nome sujo no Serasa, elas não conseguem comprar mais. E não conseguindo comprar mais, a roda da economia não gira, não adianta, né? É preciso fazer aí o que os candidatos estão propondo, um grande perdão desses juros que chega a ser 90% da dívida, né? O Serasa chega a dar perdão de 90%, né? E não é vergonha para ninguém. Rico só fica rico porque faz dívida, né? Mas o legal é pagar. Esse eu não deixei em negrito, vou até sair daqui, porque eu queria que ficasse em negrito as informações mais importantes. IPCA fica em menos 0,29 em setembro. Terceira deflação seguida, aponta IBGE. Resultado, mais uma vez, foi puxado pela redução dos preços dos combustíveis, não é dos alimentos. Outro dia eu fui no açougue, outro dia não, semana passada, sábado passado, para ser mais exato, 50 pau o quilo do A100. Ok, está tendo deflação? Ok, está tendo deflação para quem tem carro, né? Que é uma imensa minoria da população brasileira, que está pagando menos no combustível. Mas eu alerto, né? Eu tenho muito receio dessas maravilhas em anos eleitorais. Já vi isso acontecer no Brasil, planos feitos à véspera da eleição e que depois desaparecem quando começa o ano seguinte, né? É óbvio que os preços estão caindo para muitas coisas, ou pelo menos deixando de subir, e já temos aí o acumulado, né, dos últimos 12 meses de 7,17%, é uma inflação alta, bem acima da meta, né, e no ano de 4,09%. Esses dados só vão ser confirmados aí quando você fecha o ano só em 2023, mas vai acompanhando, né? Vai acompanhando nas nossas aulas. Essa é uma coisa que eu sempre peço a vocês. Não dá para você pegar uma aula só e assistir. Você tem que ir assistindo as outras, porque eu parto do pressuposto que você está se preparando e alguns assuntos que eu já comentei aqui, eles precisam que você tenha esse histórico de atualidades, né? Então, procure com um tempinho aí, assistir todas as aulas anteriores, que é só descer, entrar no canal do Vencendo, vir em vídeos e você vai descendo, você vai me achar lá na semana, porque eu gravo toda quarta-feira. Hoje é feriado, estou gravando, né? Trabalhando, fazendo o livrinho 8, não viajei, não fiz nada, é isso, é a vida de professor igual a vida de concurseiro. Bom, parto agora para as notícias internacionais. Nova York declara estado de emergência devido à chegada de milhares de imigrantes. Centenas de pessoas chegam diariamente em ônibus à maior metrópole americana, sobrecarregando o sistema de abrigos. Democratas e republicanos se acusam mutuamente pela crise, né? Então, o prefeito de Nova York declarou estado de emergência na sexta-feira, dia 7. Eles estão sobrecarregados. Nova York prevê gastar $1 bilhão para administrar o fluxo desses requerentes de asilo. Os democratas dizem que cidades republicanas enchem ônibus de imigrantes e enviam a outra cidade. Aí o republicano diz, os democratas ficam jogando as pessoas, brincando com o ser humano,
de lado a lado, né? Olha lá, uma média de 5 ou 6 ônibus chegam a cada dia desde o início de setembro, disse o prefeito de Nova York. E aí ele declarou esse estado de emergência. Vivemos uma crise de refugiados, vivemos problemas graves, nós já sabemos, sobretudo na América Central e na Venezuela, no Haiti, aqui, que levam muita gente a buscar. Brasileiros estão procurando Portugal, né? Agora, essas pessoas estão procurando os Estados Unidos, né, da América Central, sobretudo. Isso não cai em prova também. Talvez por isso essa aula eu estou tão preocupado com o tempo. Deixa eu me ajeitar aqui. Despenca, não cai, despenca. Nobel da Paz vai para ativista de Belarus, preso Ales Bialystski, e Organização da Rússia e da Ucrânia, Bialystski ONGs, Memorial e Centro para as Liberdades Civis. Então são três, uma pessoa, uma ONG chamada Memorial, que é da Rússia, e o Centro para Liberdades Civis, que é da Ucrânia, tá? E o curioso é que esse anúncio foi exatamente no dia do aniversário do Putin. A entidade Nobel lá não quis associar, mas a gente sabe que foi uma cutucadinha, né? Exatamente por representarem uma luta pela democracia em seus países. Sabemos que Belarus é administrado por Alexander Lukashenko, um ditador, o maior ditador da Europa, está há mais tempo no poder, que é aliado de Putin, né? E daí o porquê desse Nobel da Paz. Meu irmão, minha irmã, tem que decorar aí, porque, estou falando, aquilo como eu falei do Rui Castro, isso aí é batido em prova. Alerta nuclear de Biden não é baseado em novidades, mas gera preocupação. Estados Unidos ainda não viram nenhuma evidência que Putin está movendo para usar a capacidade nuclear da Rússia. O presidente Biden fez um pronunciamento, deixa eu sair daqui, dizendo que estávamos vivendo um risco de um Armagedon, né? É difícil prever. Não cabe a nós aqui prever, mas cabe a nós aqui trazer as narrativas, né? Como seria o alarmante aviso do presidente dos Estados Unidos na quinta-feira que o mundo enfrenta a maior perspectiva de guerra nuclear em 60 anos, não se baseou em nenhuma nova informação de inteligência norte-americana sobre as intenções de Putin ou mudanças na postura nuclear da Rússia, disseram vários funcionários da Casa Branca CNN. Então não tem nenhum aviso, né? Mas ele fez esse pronunciamento e repercutiu demais no mundo todo. Eu gosto sempre de lembrar que quem usou a arma nuclear contra povos foram exatamente os americanos, né? Não nos esqueçamos de Hiroshima e Nagasaki. Só para a gente... óbvio que não dá para comparar os tempos, mas ninguém é anjo nessas histórias. Bom, vamos lá, dando sequência. O outro Nobel que é muito pedido é o Nobel de Literatura, e foi feito na quinta-feira, como eu gravei na quarta. Guarda o nome, Annie Ernaux, né, é uma escritora francesa, e ela tem várias obras já traduzidas, né? Ela é uma professora universitária de literatura, escreveu 20 livros, aborda o peso da dominação das classes sociais e a paixão do amor, dois temas que marcam a sua trajetória nos seus romances, tá? Então, eles gostam muito de perguntar isso também. Aí algumas obras, o acontecimento, os anos... tem que decorar. Nobel da Paz e Nobel de Literatura é decoreba. Bomba, 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 bomba e bomba daquelas. Explosões destroem parte da única ponte entre Rússia e Crimeia. Russos falam em 3 mortes.
estrutura é usada para transportar equipamentos militares para as Forças Armadas russas na guerra contra a Ucrânia. Depois eu vou mostrar no mapinha. Isso foi no sábado. Não, a Rússia acusa a Ucrânia não diz que não foi ela. Essa ponte é a maior ponte da Europa, tem 19 quilômetros e é onde ela tem uma ponte para passar carro e caminhão e ao lado tem um trem. Um caminhão-bomba explodiu e destruiu a ponte. E é onde exatamente o Putin consegue transportar os seus armamentos para a região de Kherson, que é uma região já anexada por ele, mas que ele tem perdido território, milhares de quilômetros aí. Bom, isso só fez aumentar estratosfericamente a tensão nessa guerra. Desde o início de fevereiro foi o maior bombardeio. A reação russa a esse ataque a essa ponte, que eu vou mostrar aqui para você, no próximo slide. Aí, ó. Né? A Crimeia, que já foi anexada pela Rússia, veja a ponte no quadradinho em vermelho, no Estreito de Kerch. Né? Olha o tamanho da ponte. Né? É o caminho mais curto que a Rússia usava para exatamente, é o caminho mais curto que a Rússia usava exatamente para levar armamentos para o sul da Ucrânia, que é a região de Kherson, de Donetsk e tal. E a ponte, com isso, ficou abalada e desabastece profundamente o exército russo. Você sabe que, olha que coisa louca, essa ponte era sempre muito preocupante para a Rússia, ela sempre monitorou, até com golfinhos treinados, porque ela tinha medo que houvesse algum ataque por algum submarino, algum mergulhador. E a Rússia foi um grande abalo interno. Chegou o Putin a mudar o comandante das forças, que ele chama de operação especial. Ele colocou um novo general no comando, que é um cara que é devastador. Ele acabou com a cidade de Alepo, na Síria, ele destruiu a Chechênia, é um sanguinário que está comandando agora o exército russo na investida contra a Crimeia. Eu nem peguei o nome dele, porque é aqueles nomes russos que não vai nunca cair na sua prova. Mas houve esse revés aí para a Rússia no sábado, que acabou repercutindo em outras consequências que eu já vou falar. Eu fiz aí eu estava evoluindo, porque eu vou fazendo a aula assim, sábado, domingo eu vou pegando notícia, conforme a notícia vai acontecendo eu vou montando, né? E até hoje eu vi notícias, tal, mas já estava bem grande a aula, que eu deixo para falar semana que vem. Aí eram manchetes que eu acho que tem que ser rápidas, né? Que, como eu falo, acabam virando questões dos livrinhos. Eu vou ler rapidamente. Estátuas da Ilha de Páscoa sofrem danos irreparáveis em incêndios florestais. Chamas atingiram ao menos 80 monumentos, né? Que são monumentos sagrados, mas são estátuas enormes de indígenas, Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile. Né? Você já deve ter visto, se não, dá um Google na internet e vê esses monumentos que são aí da antiguidade, né? da pré-história, e que são sagrados para os indígenas locais e infelizmente queimadas destruíram. A Europa tem 1,5 milhão de novos casos de Covid em uma semana. Parece que é uma nova variante da Omicron, né? Mudança de temperatura e demora na aplicação da nova dose de reforço. 1,5 milhão de novos casos não é de mortes, é casos. Aliás, hoje o primeiro caso de varíola dos macacos, já foram 6 aqui no Brasil, hoje o primeiro caso em São Paulo. Nobel da Economia foi para esses 3 caras, Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip, né? Eu coloquei por questão aí de medo que possam perguntar também. Fizeram estudos sobre como os bancos devem agir nas crises financeiras. Irã sofre novas sanções do Reino Unido em meio ao aumento da repressão a protestos. Pelo menos 5 pessoas morreram no Kurdistão. Você sabe, eu já falei, da Masha Amini, de 22 anos, que foi morta. E uma onda de protestos, vou terminar a aula falando disso,
tem tomado conta do Irã. Primeiro-ministro da Malásia dissolve parlamento, eleições devem ser convocadas em até 60 dias, mas não houve anúncio da data do pleito. Quando houver a eleição, eu trago aqui. Vai ter eleição dia 16, aí na China, também vou trazer aqui. Foi anunciada a coroação do rei Charles, 6 de maio de 2023. Né? A rainha Elizabeth demorou um ano para ser coroada, isso é comum dentro da perspectiva do mundo real britânico. Demora sempre, quando tem um luto, tem toda uma história, tudo histórico. Bom, aí veio a notícia que envolve segunda, terça e quarta. Rússia lança maior ataque aéreo desde o início da guerra da Ucrânia, em vingança por ponte da Crimeia. 14 pessoas morrem, polícia diz que mísseis também deixaram 97 feridos. É um dos piores bombardeios da capital ucraniana desde o início da invasão russa ao país vizinho. Putin fala de retaliação e explosão da ponte russa da Crimeia, que o mundo não considera a Crimeia território russo, mas a Rússia sim. O G7 se reuniu, vai anunciar novas sanções. O que o Putin está fazendo nos últimos dias, hoje é quarta-feira, dia 12, na segunda, dia 10, na terça, 11 e hoje, 12, é que ele está atacando todo o território ucraniano. Bom, veja, cuidado nessa hora. Por quê? Diogo, mas eu acabei de ler uma notícia que ele está perdendo território. É verdade? É verdade. Ele está perdendo no chão. Mas ele está conseguindo, e aí é pela tecnologia russa, muitas vezes com drones iranianos, que são aliados russos, né? Ele fez uma contraofensiva extremamente violenta, e aí chegou a matar uma médica, pediatra, né? Está atacando todos os locais. Antes se concentrava no leste, no sul da Ucrânia, já mostrei isso em outras aulas, a importância de assistir outras aulas. E agora ele quis mostrar o quê? E não está parando, as coisas estão piorando, né? Tanto que a OTAN já prometeu novos reforços, aí, sei lá como é que fala, né? Para a Ucrânia. Porque nesses últimos 3 dias ele tem enlouquecido e está pior do que no começo da guerra. Porque agora está atacando civil, simplesmente civis. Estão morrendo pessoas em todo o território ucraniano. É um momento de muita tensão. Existem alguns capítulos dessa guerra, em aulas que eu já gravei, que a gente sempre tem que chamar atenção, que são capítulos mais importantes em períodos de guerra. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Protesto do Irã. Vídeos mostram adolescente em manifestação horas antes de morrer. Mãe de Nika Shakarami confirma à BBC que ela é a garota vista queimando seu véu em uma rua em Teherã. Nós sabemos que o Irã é uma teocracia, é aí um governo que é uma república islâmica e que está vivendo desde 20 de setembro, né? Desde setembro, quando morreu aquela moça que eu já falei o nome, que eu não vou sei, Mahsa Amini, né? Contra o regime, e que existe uma polícia do regime que está combatendo ferozmente esses protestos que só aumentam. Já morreram mais de 120 pessoas. A Juliette Binoche, aquela atriz, ela cortou o cabelo em protesto contra esse regime que simplesmente as mulheres não querem ser obrigadas a cobrir o cabelo, né? Assim como no Afeganistão, cuidado para não confundir, que também a gente sabe, inclusive, esses dias eu também vi uma notícia que centenas de pessoas estão chegando ao Brasil, estão tendo problema no aeroporto de Guarulhos, né? E essa geração Z, que é definida como aqueles que nasceram entre 97 e 2012, que não aceitam esta
imposição de um regime comandado pelo Ayatollah Khamenei. Ele diz que não existe, ele nega que haja violência, mas já se sabe que 28 crianças morreram contra os protestos no regime, contra o regime iraniano. Tá, pessoal? Então, acompanhar, eu sei que eu fui bem ligeiro nessa aula, mas é porque eu não quero ocupar muito tempo seu aí. Bom, falando um pouco dos livrinhos com mais detalhes, hoje agradecer, nem perguntei o nome dela, mas ela vai assistir a aula, ela vai saber, vai prestar para dentista de Lavras, né? E ela adquiriu 7 livrinhos, muito obrigado aí, querida, boa prova. Eu dei 2 de graça, porque quando a pessoa compra mais de um, eu faço um belo desconto, né? Então, o azul e o salmão tratam de temas de 2021, inclusive porque alguns editais não estabelecem. Eu vi que saiu edital de Americana, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa importante, um concurso super, que tem muitos vídeos no canal do Vencendo Concursos. Espera aí, não sai daí não. Eu li essa semana o documento que já está nas mãos aí do oficial de promotoria, que vai cair atualidades na prova. É um concurso que chama mais de 1.000 pessoas, paga mais de R$6.000, o edital já está autorizado, eu espero que possa sair a qualquer momento, amanhã, e vai cair atualidades. E não dá para deixar para estudar depois que o edital saiu. Tem que estudar com antecedência. E não adianta estudar só pela teoria, pelas aulas. Você escuta a aula aqui, você vê a aula, mas didaticamente depois você esquece. É muita notícia. Não é só porque eu quero fazer propaganda do meu material, porque eu sei que é o único material que tem no mercado. Ninguém tem. É um trabalho louco fazer questão, bolar a questão e comentar a questão. Eu faço 2 por dia, para você ter uma ideia, e para isso eu gasto 4 horas. É que eu vendo para o Brasil inteiro, então isso está sendo bem legal, está me bancando. Enfim, atenção, porque esse concurso é um super concurso, tem muitos vídeos aqui no canal do Vencendo, preparando para oficial de promotoria em São Paulo. Se você não é de São Paulo, venha para cá, porque é um belo de um cargo. Bom, então o livro preto trata de dezembro a janeiro de 2022. O livro azul escuro estão todos no Hotmart também. Se não quiser entrar em contato pelo meu WhatsApp, que eu já envio, estou mandando um Pix, eu já envio o PDF para ela. Ela conversou comigo, em meia hora ela já estava com 7 livros na mão. Foi o tempo dela ouvir as minhas mensagens, perguntou como é que eram os livrinhos, né? E aqui eu estou comentando, o azul escuro é de janeiro a março, o rosa de março a maio, o laranja com temas, né, de Brasil e mundo, de maio até julho, e o 7, como eu falei, é de julho a setembro. E aí eu estou fazendo o 8º, que vai de setembro até dezembro de 2022. Então, eu sei que está todo mundo aí, as coisas não estão fáceis, mas não adianta estudar só lendo. Eu sei que você não tem tempo de ver televisão, as aulas aqui são gratuitas no canal, eu sempre aviso, peço para, quando eu lanço aula, se você quiser saber quando é que, às vezes você esquece, tem aula de atualidades, me segue no Instagram que eu aviso lá, né? Até encho o saco, porque eu fico avisando toda hora. Esses são os endereços, se alguém tiver interesse pelos livrinhos, tá? É só entrar em contato comigo, ou então tem aí a assinatura super promocional que o Cris está fazendo aí do Vencendo Concursos, né, que tem cursos maravilhosos, tal. Mas se quiser conversar ou pelo Hotmart ou se quiser diretamente comigo, é mais barato, porque no Hotmart sai mais caro, né? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, tá? E se tiver alguma dúvida também, a gente está aqui para atendê-los.
Esses são os endereços do Vencendo Concursos, tem muita descrição, links na descrição. Entra no canal, entra no site, conversa com o Cris, escuta o que eu estou falando, é imbatível. Ele falou: é que eu estou gravando agora, são quase 7h30 da noite de quarta-feira, eu vou enviar o vídeo para ele hoje, deve subir lá para quinta, né? Mas não vou incomodá-lo na noite de feriado. Mas também acho que mas ele atende você a qualquer hora. Se ele não atender, porque ele também está gravando ou dando aula, que ele grava muito, né? E esses são os endereços do Vencendo, né? Venha fazer parte da nossa equipe, eu tenho certeza que você vai ser um vencedor. Pessoal, termino a aula me despedindo, desejando uma bênção de Nossa Senhora Aparecida a todos vocês. Eu repito, né, se ficou rápido, é porque eu não quero ficar com embromation. Eu seleciono aquilo que mais a mídia nacional e internacional expõe. Atualidades é uma tentativa de prever o que possa vir a cair. E assim a gente se despede de você, dizendo que dia 19 nós estamos de volta aqui, se Deus quiser, com muita saúde e estudos. Fica com Deus, um forte abraço. Bateu 36 minutos. Tendo algum problema, dá o pause. Lê a notícia, depois você vê o meu comentário bem rápido, porque eu não posso ficar ocupando muito seu tempo, que é precioso. Tchau, tchau. Fica com Deus.